Nos sopra, Pai, queremos viver a Tua vontade, estabelecer a Tua vontade, se manifesta através das nossas vidas, que tudo que nós fizemos, que nós pensamos, nós agimos, seja baseado no Teu tempo, na Tua vontade, naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão, aleluia, glória a Deus. Toma o teu lugar, glória a Deus. Como é bom podemos estar aqui adorando o Senhor, como igreja, nos reunindo para exaltar a Ele, adorar ao Senhor nessa noite. E eu queria me apresentar, talvez você não me conhece, eu sou o Alan, um dos ministros aqui do Sonho de Deus, e é um prazer poder estar aqui com vocês nessa noite, dividindo um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, um pouco daquilo que o Senhor quer construir em nós. E nós estamos nesse mês todo falando sobre obediência. Passamos o mês inteiro de fevereiro falando sobre obediência, e assim como o Senhor nos posicionou nesse mês, o Senhor nos deu também palavras e direções proféticas para todo mês do ano. Todos os meses do ano nós teremos uma palavra que onde o Senhor irá estar nos orientando, nos posicionando. E essas palavras que o Senhor tem nos dado, meu irmão, como o Marinaldo apresentou, o Marinaldo é figura demais, né, na agenda. Como o Marinaldo apresentou, falando que agora no culto profético na terça, nós iremos liberar a palavra profética para o mês de março, correto, Suca? Então não deixe de vir, não deixe de estar aqui. Mas não são palavras soltas. As direções, as palavras que o Senhor nos deu para esse ano não são palavras soltas como a obediência, não, são palavras que são chaves para as nossas vidas, que são chaves para o nosso futuro. O apóstolo Hélio disse no primeiro culto do ano, do mês agora de fevereiro, que a obediência, ela garante o nosso futuro. Por que ela garante o nosso futuro? Porque se nós formos obedientes no início, tudo o resto vai ser muito mais fácil. Então todas as palavras que o Senhor tem nos trazido, tudo aquilo que o Senhor tem nos posicionado, mergulhe nesse ambiente, viva de fato, busque aprender e entender aquilo que o Senhor tem, para que nós possamos juntos viver como o caso que o Senhor tem para as nossas vidas, para a igreja, para esse tempo, para essa nação. Isso passa junto com aquilo que o apóstolo Cristiano falou na oferta. Entendemos a vontade que o Senhor, o desejo e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como igreja, o nosso papel como pessoas na sociedade, e tudo passa primeiramente pela obediência. Obedecer à voz do Senhor, obedecer aquilo que Ele nos instrui, obedecer à paternidade. Sabe que a apóstola Leila disse algo sobre obediência faz tempo já, que isso marcou a minha vida, e que é uma realidade, que a obediência ela nos protege. Quando nós olhamos lá em Gênesis 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, porque senão morrerás. Quando Deus vira para Adão e para Eva, e diz isso, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: olha, eu estou te dando uma chave, eu estou te dando aqui algo, te explicando algo, te posicionando em algo que vai te proteger. Seja obediente, não é não comer do fruto, nem toca, obedeça, porque se você desobedecer, isso virão raízes e acontecerão coisas ruins sobre a vida de vocês, e eles não foram obedientes. A obediência serve como uma cerca de proteção. Então, meu irmão, nós precisamos ficar atento àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nós estamos encerrando o mês de fevereiro. Nós estamos hoje no último final de semana de fevereiro, 27 de fevereiro de 2022. Estamos a um dia de acabar o mês de fevereiro, amanhã 28 acaba. E eu faço uma pergunta, e há um tempo de nós refletirmos sobre isso. Nós nos posicionamos em obediência esse mês? Nós fomos de fato obedientes à instrução e à voz do Senhor e aquilo que Ele tinha para as nossas vidas? Como nós caminhamos nesse mês de fevereiro? Como nós nos posicionamos nesse mês de fevereiro?
Quantas oportunidades talvez nós tivemos ou nós perdemos de ser obediente e não fomos? Vocês estão comigo? Nós precisamos refletir e colocar isso diante do Senhor. Você sabe que quando eu preparava essa palavra, num ambiente extremamente espiritual na minha casa, ouvindo Baby Shark. Lá em casa é isso, meu irmão. Para deixar as crianças quietas é Baby Shark para um lado, não sei o que para o outro. Eu estava preparando a palavra. Aí de repente eu estava lá embaixo e a Liz começou a chorar lá em cima. Daí a Fernanda desce com a Liz. Aí passo 1 minuto, desce o Joaquim. Na sala, tentando preparar a palavra. Depois passa mais 1 minuto, desce o João. Aí eu parei, fiquei olhando para cima da escada assim, a Fernanda, o que está acontecendo? Eu falei, isso aqui vai descer mais alguém, não para de descer filho desse lugar. E eu estava lá preparando a palavra, e na hora que estava preparando essa questão de obediência, o Senhor me trouxe uma imagem como se fosse de um trem, preste atenção. E é como se tivessem 27 vagões passados na nossa frente, nesse mês de fevereiro. É o trem da obediência. Foram 27 dias tendo a oportunidade de mergulhar nesse ambiente de obediência. E amanhã passa o último trem, profeticamente. E nós não podemos deixar de entrar nisso. Nós não podemos deixar de entrar nesse vagão, mergulhar nesse ambiente, entrar nesse ambiente. Alan, mas eu não vou poder ser obediente depois? Claro que vai, você vai ter diversas outras oportunidades e nós sempre vamos seguir sendo obedientes à voz do Senhor. Mas nós estamos num tempo profético, nós estamos num ambiente profético, ministrando sobre obediência. Então, meu irmão, não perca tempo. Preste atenção nessa noite. Não perca tempo, mergulhe nesse ambiente. Nós precisamos de fato aprender a dar valor, preste atenção, àquilo que de fato tem valor. Como seres humanos, como pessoas, nós precisamos aprender a dar valor ao que de fato tem valor. E o que de fato tem valor? O que tem valor no nosso mundo? O Kiko falava aqui agora sobre as questões materiais. Existem coisas que vão agregando valor, vão ganhando, vão tendo valor conforme vai passando o tempo. Eu queria mostrar 3 imagens para você, nessa noite. 3 imagens, aqui no telão. Bob, 3 imagens. Era aquela hora que a gente combinou. Aí, obrigado. 3 imagens. Aqui nós temos uma barra de ouro. Aqui nós temos um relógio Rolex, Patek, Philippe. Aqui nós temos uma Mona Lisa. Meu irmão, esses 3 itens, existe algo neles que os torna comum. Aqui nós temos uma barra de ouro que está acabando, o ouro vai acabando no mundo. Um relógio desse tipo, que são edições limitadas, tem alguns só no mundo. Depois que quebra, chega uma hora de quebrar todos, acabou, nunca mais vai ter esse relógio. E uma Mona Lisa. Existe algo neles que é incomum, eles são escassos. E por isso que eles ganham valor a cada vez mais que passa o tempo. Cada vez mais que passa o tempo, eles vão ficando mais valiosos, vão se tornando mais valiosos. E o fato é que os nossos dias vão passando. Obrigado, Bob. Os nossos dias foram passando e estão passando, e o homem foi se perdendo naquilo que de fato tem valor. Começou a valorizar as coisas materiais e começou a se perder e deixou de valorizar o bem mais valioso dele. Mais valioso do que recursos financeiros, mais valiosos do que ativos financeiros. Existe algo que é muito mais valioso porque é muito mais escasso, e é o tempo. Não existe nada mais escasso do que o tempo, do que o meu e o seu tempo, porque ele está passando e ele não volta atrás. Nós estamos hoje no último final de semana de fevereiro de 2022. Meu irmão, você não vai ter mais 27 de fevereiro de 2022 na sua vida. O ano que vem vai ser 27 de fevereiro de 2023. Passou, o tempo passou. E como nós estamos agindo e desfrutando de fato disso, porque nós podemos acumular dinheiro, nós podemos acumular riquezas, mas nós não podemos acumular o tempo. E se nós não estamos usando o nosso tempo da forma correta, nós estamos jogando a nossa vida fora. Se nós não estamos usando e gastando o nosso tempo da forma correta, nós estamos perdendo a vida que o Senhor nos deu.
gastando a vida que o Senhor nos deu. Tem um filme que chama In Time, traduzido colocaram como O Preço do Amanhã, onde as pessoas nascem e elas têm, a sua idade vai passando até os 25 anos, e elas ficam com 25 anos, e quando chega aos 25 anos, um relógio, um cronômetro, começa a rodar na verdade de forma decrescente, começa a abaixar o tempo que eles têm aqui, e a vida deles começa a passar nesse tempo. E nesse filme, tudo que eles fazem, ou eles compram, ou eles comercializam, eles pagam com tempo, porque de fato é o bem mais valioso. Então se fosse pensar um exemplo, cronologicamente está com 25 anos, mas ele viveria até os 80, ele vai comprar um carro, ele quer um carro importado, e o carro importado é muito mais caro, ele vai lá e paga com o tempo dele, então ele não vive mais 80 anos, ele vai viver 78. Agora o dono da empresa que está ficando rico, ele recebeu dinheiro, então ele vai se tornando como se fosse uma pessoa imortal, ele vai ficando jovem, mas velho, jovem, mas com muito tempo, ele não envelhece, ele fica com muito tempo para ele gastar na vida. E traz essa perspectiva da importância do tempo, quão é valioso e como nós estamos perdendo o tempo das nossas vidas. E aí, vendo isso, a gente para e começa a refletir quanto tempo nós perdemos. Fica atento que eu quero trazer um fundamento para vocês com relação a isso. Quanto tempo e quantas oportunidades nós perdemos? Quanto tempo passou nas nossas vidas e quantas oportunidades nós perdemos de quê? De fazer e estabelecer a vontade do Senhor. Eu não estou falando de gastar o nosso tempo da forma que a gente quer. Eu não estou falando, eu perdi a oportunidade de fazer o que eu queria, de comprar um carro, de comprar uma casa, de viajar. Não, meu irmão. Nós não vivemos baseados nisso. Nós vivemos baseados na vontade do Senhor. Quantas coisas passaram, quantas oportunidades nós tivemos de fato viver aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. Por isso que eu comentei, o mês de fevereiro está acabando, nós estamos ministrando, recebemos ministrações o mês de fevereiro inteiro sobre obediência, e o tempo passou e talvez você deixou de ser obediente em diversos momentos, que você poderia ter sido obediente agora em fevereiro. Nós precisamos ser intencionais, preste atenção, nós precisamos ser intencionais em gastar o tempo das nossas vidas, ter a intenção correta, ter o propósito correto, saber o porquê nós estamos gastando, para fazer a vontade do Senhor em tudo. Preste atenção em João 6, capítulo 6, versículo 38 diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus está falando. Eu vim, o Senhor me enviou do céu não para fazer o jeito que eu quero, da forma que eu quero, não, mas para estabelecer a vontade do Pai. Foi o que o apóstolo Cristiano estava falando aqui na oferta agora. De fato vivemos pessoas que ouvem o Pai, que ouvem a Deus, que caminham ouvindo a Deus, que caminham entendendo e ouvindo a paternidade, para estabelecer a vontade do Pai. Precisamos entender isso, porque a responsabilidade de transformação dessa nação, da nossa cidade, do nosso país, é nossa, é minha e sua. Nos levantamos como pessoas, como igreja, para transformar a nossa cidade, a nossa nação, manifestando o Cristo que habita em nós. Não é responsabilidade só do apóstolo Hélio, do apóstolo Cristiano, da liderança dessa casa, é minha e sua, meu irmão. É manifestar o Cristo que aqui está em nós, uma casa que de fato mergulha nisso e vive em função disso, estabelecer a vontade de Deus. E nós temos essa obrigação de nos tornarmos semelhantes a Cristo. Em Efésios 5 diz, 5:1, sedes, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós temos a obrigação de nos tornarmos semelhantes ao Senhor dia após dia. E eu trago novamente essa pergunta: o que nós estamos fazendo do nosso tempo? Como nós estamos gastando os nossos dias? Eu quero trazer um fundamento agora. Depois dessa introdução, preste atenção, eu quero trazer um fundamento para essa palavra, que foi o que o Senhor ministrou no meu coração, e que eu venho há meses digerindo isso e aplicando isso na minha vida, e falando: Deus, me posiciona. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 17, eu fiz de uma forma para ficar fácil de vocês entenderem, eu queria a atenção de vocês. Esse branco ficou forte, né? Ficou forte.
Preste atenção em Efésios capítulo 5, que diz, meu irmão: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pode deixar aqui, Bob, essa imagem por enquanto. Obrigado. Aqui o apóstolo Paulo quer nos ensinar algo. E ele quer nos posicionar, está nos posicionando. Essa palavra nos posiciona para de fato aprendermos, vivermos e caminharmos posicionado e estabelecendo a vontade do Senhor nas nossas vidas, diante daquilo que o Senhor tem para os tempos das nossas vidas, para os dias das nossas vidas. Quando nós olhamos aqui essa passagem, aqui o Senhor nos dá dois aspectos diferentes da questão tempo nas nossas vidas. E eu coloquei assim para deixar de uma forma bem didática. Quando a gente olha aqui tempo em verde, meu irmão, se você for olhar no original, quer dizer assim, está assim: portanto, veja prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o Kairos. Não é tempo como a gente pensa, é remindo o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. Porque os dias, no original não é dias, no original é Cronos. Por que, obrigado? Porque o Cronos é mau. O que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer aqui? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, porque, o tempo de Deus. Porque o Cronos, ele é mau. O Cronos nos faz mal, e você vai entender. Eu quero posicionar você em Cronos, em Kairos. Preste atenção aqui, que é importante nós entendermos isso nessa noite. O que é o Cronos e o que é o Kairos? O Cronos aqui, como dias nessa palavra, se você for pegar o original, o Cronos é o tempo cronológico. É o dia, o mês, o ano. É aquilo que você consegue contar. O Cronos, ele tem uma natureza quantitativa. O Cronos é o dia que nós caminhamos. Você quer um exemplo? De cada dia que passa, o Cronos passa e nós envelhecemos. Isso é o Cronos. O Cronos passa e nós ficamos careca. Alguns. O Cronos passou rápido para mim. Vocês estão entendendo, meu irmão? Vocês estão comigo? Amém? Amém. E o que é o Kairos? O Kairos, Kairos é um tempo relacionado à natureza qualitativa. O Cronos, ele é o tempo dos homens. O Kairos, ele é o tempo de Deus. Ele não é um momento que você consegue contar, não, mas ele é o momento certo, o tempo oportuno, a hora correta. É o momento onde Deus se manifesta. É a vontade de Deus sendo estabelecida nas nossas vidas. Isso é o Kairos. Sabe o que é o Kairos? É você ir dormir e de repente você dorme com um problema, algo que está acontecendo, e quando você acorda aquilo foi resolvido. Não tem como explicar, não foi programado, não aconteceu. É o tempo de Deus, é o tempo certo, é a hora perfeita. Ele está relacionado de fato à natureza do Senhor. Então, se você pega o Kairos, se você for ver na Bíblia, a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Não existe uma explicação, o tempo perfeito de Deus. Então aqui o que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Meu irmão, ande atento e prudente para você remir o tempo de Deus, aquilo que você perdeu porque você estava preso ao Cronos, e o Cronos é mau. Vocês estão comigo? Deixa eu tentar aclarar mais uma coisinha para vocês entenderem. Nós caminhamos no Cronos. O Cronos é o tempo que nós caminhamos, é o dia que nós acordamos. Então ela não está entendendo, é Cronos, é Kairos, o que é isso? O que nós temos que fazer? Nós caminhamos e vivemos no Cronos. Você olha no relógio no Cronos, as coisas acontecem aqui do jeito que você vê naturalmente no Cronos. Mas a nossa função como filho de Deus é ouvir o Kairos, o tempo de Deus. E no Cronos nós agimos segundo o tempo de Deus, e não baseado nas atitudes e naquilo que nós achamos que é certo ou correto, que é o Cronos. É manifestar a vontade de Deus
no Cronos, é manifestar o tempo e aquilo que Deus tem para as nossas vidas no tempo natural. É você levantar todos os dias da sua vida e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? O que o Senhor quer para cada instante? Como o Senhor quer que eu me posicione? O que eu faço? Se você não ouvir a voz do Senhor, meu irmão, não haja, não faça. Não caminhe baseado no Cronos, caminhe baseado no Kairos. Sabe por quê? Porque o Cronos nos rouba do propósito de Deus. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva ali, quando eles estavam no paraíso? Que Deus falou para eles: não toquem no fruto dessa árvore, não coma. Ele foi e comeu. Adão foi, pela a opção dele de agir segundo o coração dele, agir segundo aquilo que a serpente estava falando, ele foi roubado do propósito original. O Cronos, agir segundo os nossos desejos, nos rouba do propósito original de Deus, nos rouba o tempo de Deus, nos rouba o Kairos. O Cronos faz isso conosco, segundo as nossas vontades, porque o Cronos nunca está bom. A gente está preocupado, e o que o apóstolo Cristiano falou sobre isso: pessoas preocupadas pelo dinheiro, pelo ter, é viver baseado nisso, nos desejos da nossa vida, no tempo, daquilo que você acha que é certo ou que é errado, no Cronos. Os dias maus, nunca está bom, porque o Cronos tem uma natureza de ter. O Cronos está fundamentado no ter, agora o Kairos está fundamentado no ser. Ser filho, ser obediente, ser sobrenatural, é viver no tempo sem limite. O Cronos, você fica preso ao passado, e você às vezes vive o presente preso ao passado. O Kairos não, você tem uma visão profética, você traz o futuro ao presente e caminha de forma profética, caminha por causa de um propósito, caminha diante do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, baseado naquilo que o Senhor tem para nós. Vocês estão comigo, meu irmão? Agora, entendendo essa explicação, deu para entender isso é importante, deu para entender. Diante dessa explicação, novamente eu faço uma pergunta para nós: quantas coisas aconteceram que nós perdemos o nosso tempo e gastamos a nossa vida da forma errada, porque nós estávamos nos dias maus, vivendo baseado no Cronos e não no tempo de Deus? Se nós não gastamos as nossas vidas com as coisas do Senhor, com aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos negócios, nós gastamos da forma errada. O tempo passou, nós gastamos a nossa vida, a vida que o Senhor deu para nós. E a nossa função é isso. Nós perdemos a oportunidade de agir no tempo certo e manifestar o que Deus tinha para as nossas vidas. Uma certa vez, preste atenção, eu estava indo viajar com o apóstolo Cristiano, o apóstolo Eli, para uma outra nação, e a gente estava no avião, e daí o apóstolo Eli estava incomodado um pouco com a poltrona, e era de madrugada, o Kiko já tinha dormido faz tempo. Aí o apóstolo Eli, eu estava assim meio sonolento, o apóstolo Eli deu uma cutucadinha assim, falou assim, era umas 3 horas da manhã, ele falou assim: vamos lá beber uma água comigo? Aí eu falei: amém, pô, vamos lá. Aí levantamos, fomos lá no fundo, ele falou assim: calma aí que eu vou no banheirinho. Vou lá no banheirinho. E aí, eu fiquei esperando, fui pedir a água ali para comissária ali, pessoal. E aí eu estava ali esperando minha água, de repente chegou um moço, de língua hispana, e chegou e pediu para a aeromoça, pediu um copo de uísque, 3 horas da manhã. Eu falei: nossa, copo de uísque 3 horas da manhã, que isso? Eu fiquei até meio perdido assim, eu esperando minha água, e eu fico meio incomodado quando eu estou do lado de alguma pessoa e eu não falo nada, assim. E o cara falava espanhol, cara, eu falei: ai meu Deus, vou ter que falar. Eu falei: sei lá, boa noite, nem lembro o que eu falei. Aí eu falei, brinquei com ele: nossa, uísque? Aí ele falou assim: não, sabe o que é? Eu pedi um copo de uísque porque eu estou indo ali naquela nação para ver meu pai que morreu, e ele vai ser enterrado. Eu falei: nossa, fiquei até perdido. Eu falei: meu Deus, cara. E eu achando ruim, né? Não é certo o cara pegar um copo de uísque, mas para ele, que não entende a vontade do Senhor, aquilo que Deus tem, para ele era a melhor forma de esquecer o problema. E daí ele pegou o uísque e foi embora. E o apóstolo Eli saiu do banheiro, chegou ali, aquele jeitão dele, dando risada. Eu falei: eu estava meio perdido. Eu falei: nossa, eu ouvi um negócio ali que mexeu comigo, cara. Ele falou: o que aconteceu?
Ele falou: o moço chegou aqui e pediu um copo de uísque, porque o pai dele tinha morrido. Ele estava indo lá ver o pai, que fazia anos que ele não via, ia ver o pai no caixão. Aí o apóstolo Hélio falou assim para mim: preste atenção, e você falou de Jesus para ele? E aí eu falei assim: apóstolo Hélio, não falei. Ele falou assim para mim: você nunca mais vai ver ele. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Eu perdi o tempo. Eu não ouvi a voz do Espírito Santo e não agi no tempo que o Senhor tinha para a minha vida. Eu creio que eu estava naquele avião naquele dia, e um dos propósitos do Senhor era falar com aquela pessoa. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu creio que aquela pessoa vai ter um encontro com o Senhor. Deus vai usar outra pessoa que esteja mais atento do que eu estava para ser ministrado. Mas eu errei, eu perdi o tempo de Deus, eu não agi no kairós de Deus. E nunca mais eu vou ver aquele moço. Por isso que eu disse, é o último final de semana de fevereiro. Vocês estão entendendo? É o último dia, amanhã de fevereiro, e existe um ambiente profético que nós temos que mergulhar. Nós estamos gastando o dia das nossas vidas ouvindo a voz do Senhor e manifestando a vontade dEle no Cronos, manifestando o tempo, as coisas que Ele tem de forma precisa, ou estamos vivendo do nosso jeito? Ah, então, Alan, o tempo vai passar, é o que tem de mais valioso, eu não vou ter mais, eu vou morrer, então eu vou gastar do meu jeito. Você pode gastar do seu jeito, meu irmão, mas isso vai te tirar do propósito. Você vai viver essa vida e você não vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não vai formar legado, você não vai deixar nada. Quantas pessoas deixaram de viver aquilo que Deus tinha para a vida deles, ou têm ainda deixado de viver por causa do pecado? O pecado é uma perda de tempo. E eu quero agora, entendendo isso, trazer alguns aspectos práticos da nossa vida e como o Senhor ministrou comigo nessa palavra. Você sabe que entender o kairós de Deus, mergulhar e viver baseado no kairós de Deus e manifestar o tempo de Deus sobre os dias que nós caminhamos, é algo que de fato nós precisamos entender isso dia após dia na prática. E quanto tempo nós perdemos sendo egoístas? Quanto tempo nós perdemos sendo egoístas? O que o apóstolo Cristiano falou hoje aqui, a oportunidade, um exemplo que nós tivemos aqui hoje, de ofertarmos, e às vezes baseado no Cronos, baseado nos dias maus, porque a gente tem um boleto para pagar amanhã, porque a gente tem uma conta, porque a condição financeira não está tão boa, a gente perde a oportunidade de lançar uma semente que vai trazer libertação sobre as nossas vidas, e que vai trazer libertação sobre as nossas gerações. É viver o tempo de Deus. Hoje pela manhã eu falava, um jovem veio falar comigo, ele veio, trouxe primícia no começo do ano, e Deus veio e se manifestou. Ele ganhou a bolsa de estudo da faculdade dele durante todo o tempo na faculdade, em resposta daquilo que ele fez já no começo desse ano. Sabe o que ele fez? Ele não comeu a semente, mas ele entendeu o tempo de Deus e ele semeou em primícia. Meu irmão, ele não ganhou um mês, ele ganhou todos os anos da faculdade dele, não vai pagar nada. É não ser egoísta, é não perder tempo com egoísmo. O João, eu falo muito isso com o João. O João é um menino, eu não sei se é essa a palavra correta, talvez não seja, mas super sistemático com as coisas dele, só para você entender. E aí outro dia eu estava lá em casa, ele montou a pista do Hot Wheels lá em casa, na sala de casa. Só que ele não montou uma pista assim, uma reta. Não, ele montou a pista que sai do sofá, sobe na TV, invade a sala inteira, a poltrona. Ia chegar algumas pessoas em casa, eu falei: filho do céu, o que é isso aqui na sala? Essa pista. Ele: que legal, né, pai, que legal. Eu falei: vai vir gente aqui em casa, como é que passa aqui? Ah, não precisa passar. Mas como não precisa passar na sala? Ele falou: dá para passar, pai, dá para passar. Eu falei: não dá para passar. Aí eu falei: vamos fazer o seguinte, papai tira o carro da garagem e você monta essa pista lá na garagem. Aí ele falou assim: tudo bem, mas você vai me ajudar, e a pista tem que ficar igualzinha que está aqui na sala. Vocês não conhecem, João? Desse jeito. Aí eu falei: tá bom, filho. Aí ele não é bobo nem nada, né? Ele falou assim: então eu quero tirar foto. Aí ele subiu e tirou foto da pista toda. Para quê? Para olhar a pista. E foi montar a pista lá na garagem. Você acha que deu certo, Eliana? Montei tudo errado. Aí ele começou a chorar. Eu falei que não ia dar certo, eu
queria lá na sala, porque eu montei desse jeito. Eu falei, calma filho, Espírito Santo de Deus me ajuda. Aí eu fui lá e montei a pista, e fui montando, Felipe, olhando, montei certinho. Daí ele ficou feliz e ele ficou a tarde inteira lá. Esse é o João. Daí quando o João ganha um presente, é normal de criança, mas o João ele tem uma atitude um pouco diferente, e aí vai na quadra lá do condomínio, vai brincar com os amigos, vai brincar com o Pedro, que é o melhor amigo dele lá, ele brinca, se diverte, e ele leva o brinquedo para brincar lá na quadra, um brinquedo novo. E normal, quando chega um amigo para brincar com o brinquedo do outro amigo, você fica, o amiguinho, o dono do brinquedo fica meio enciumado, né, Eliana? Fica lá abraçadinho com o brinquedo. O João não, ele pega o brinquedo e sai correndo para casa, e leva lá para casa e fala, filho, por que não? Porque vai quebrar, eu não sei o que. Eu falei, filho, calma, vem aqui, traz o brinquedo aqui. Aí ele traz o brinquedo, eu falo assim para ele, filho, deixa eu te falar uma coisa, você não gosta de brincar com o Pedro? Pedro não é legal, seus amigos não é legal? Isso é um presente de Deus para a sua vida, são amizades sadias. Não perca tempo, porque se você fazer isso, você vai perder o tempo que Deus está te permitindo brincar com seus amigos, porque daqui a pouco o Pedro vai lá para a casa dele, vai tomar banho, acabou, daí você chora porque você quer brincar mais e não dá mais. Não perde tempo. Sabe quando você está no seu casamento, marido e mulher, e aí você e a sua mulher não se encaixam na conversa, brigam, não sei, e daí você fica meio emburrado com a sua esposa ou com o seu marido, e você não é natural, você não age de forma natural, você fica chateado, fica bravo. Deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo tempo, o tempo que Deus te permitiu para você viver a bênção do casamento, e você está perdendo tempo por causa de um orgulho, porque você não pede perdão, porque você não age segundo o kairós de Deus, reconhecer seu erro, pedir perdão, ou abrir mão do seu orgulho, perdendo tempo. Esses dias eu estava andando na cidade com a Fernanda, preste atenção, o Senhor quer construir algo em nós nessa noite. Esses dias não, ano passado. E aí e a Fernanda falando um assunto super importante para a nossa família, que Deus queria construir algo nas nossas vidas, e a gente precisava ter atenção no Senhor para entender como nos posicionarmos com os nossos filhos, algumas coisas específicas. E daí passou numa loja ali na São Geraldo, na Avenida São Geraldo, e a Fernanda falando, e quando passou na frente de uma loja que ia inaugurar, eu virei para ela e no meio da conversa, eu virei e falei assim para ela, você viu aquilo, papapá? Meu irmão, você imagina fazer isso com uma mulher? Mas eu não estou falando, porque com mulher tem muito mais peso. Mas eu estava errado, é uma brincadeira, mas eu estava errado. E eu e a Fernanda, nós temos um combinado e nós temos estabelecido isso no nosso lar. Quando nós temos algo que nós não concordamos ou alguma coisa que precisa ser ajustado, a gente entende que a gente não precisa brigar, a gente precisa discutir, porque nós somos casados, o Senhor nos uniu, e a função do casal é ajudar um ao outro, não é acusar, apontar o dedo e ficar bravo, não. Então ajuda o seu cônjuge a corrigir, a ajustar aquilo que está errado, soma com ele. E ela virou para mim e falou assim, amor, deixa eu falar algo para você. Eu falei, fala, amor. Ela falou assim, olha, sei que você fala bastante, você gosta de falar, você é meio agitado, mas já há 10 anos eu falo isso para você. 10 anos que a gente está casado. Meu irmão, ela falou desse jeito. 10 anos já que eu falo isso para você, e a gente precisa corrigir isso. Meu irmão, eu tomei como se fosse um soco na boca do estômago. E na mesma hora eu pedi perdão para ela. Mas aquele dia eu cheguei no consultório constrangido. E eu falei, Deus, me perdoa. Porque passaram 10 anos e num ponto que eu precisaria ter corrigido a minha postura como marido, para manifestar o Senhor e fazer aquilo que o Senhor tem, estabelecer aquilo que o Senhor tem, eu não corrigi. Preste atenção no que eu quero dizer nessa noite, meu irmão. E eu liguei para a Fernanda, mandei uma mensagem para ela, falei, amor, eu queria pedir perdão para você, porque eu preciso e quero ser um marido melhor a cada dia que passa. Eu quero ser o marido que o Senhor quer que eu seja para você. Meu irmão, ela não ficou brava, não acabou o casamento, nada disso, mas eu entendi o meu erro. E durante esses 10 anos, eu teria que ter corrigido isso. Que de fato em alguns momentos, como naquela conversa que nós estávamos tendo, eu precisava ter atenção para entender meu papel como sacerdote, como pai, como marido, e manifestar o que o Senhor tinha para mim naquele momento. E eu estava
preso com as outras coisas. E quanto tempo tem passado, quantas coisas têm acontecido, talvez em casamentos aqui, você está vivendo baseado nos seus dias naturais, e não para ouvir a voz do Senhor, para ser o marido que o Senhor quer que você seja para sua esposa, e você ser a esposa que Deus quer que você seja para o seu marido. E vocês e nós talvez estamos gastando o tempo das nossas vidas, sem desfrutar do propósito original, que é um casamento pleno no Senhor. Vocês estão comigo? Isso não é uma noite de acusação, isso é uma noite de reflexão, e o Senhor nos posicionando como Pai, para nós de fato desfrutarmos daquilo que Ele tem para nós. Preste atenção, meu irmão, quanto tempo nós estamos perdendo ouvindo serpentes. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva? Eles ouviram a serpente, perderam o tempo da vida deles ouvindo a serpente, foram manipulados pela serpente. Quanto tempo nós temos perdido da nossa vida de manifestar a vontade de Deus, a vontade, o tempo de Deus no Cronos. Nós estamos perdendo porque nós estamos sendo manipulados por pessoas, ouvindo a serpente que talvez está ao nosso lado, talvez as amizades que não eram para você ter, você tem, fundamentadas e baseadas nos dias, naquilo que você acha que é legal, mexendo em coisas na internet que estão manipulando, e vendo coisas que estão manipulando e trazendo medo em você, e você, em vez de viver o tempo de Deus, você está vivendo e sendo manipulado por coisas imaginárias, perdendo tempo com orgulho, com arrogância. E como isso tem nos roubado do propósito original. Preste atenção aqui, nós precisamos de fato nessa noite mergulharmos naquilo que o Senhor tem e falar: Deus, eu quero viver o tempo do Senhor em tudo que eu coloco os meus pés, eu quero ser preciso em tudo que eu faço, eu quero ouvir a Tua voz e ser obediente à Tua voz, para gastar a vida que o Senhor me deu, o tempo que o Senhor me deu, que não é meu, mas é do Senhor, para gastar manifestando o Cristo que habita em mim, para as pessoas que estão ao meu lado. Essa é a nossa função como pessoa, essa é a nossa função como igreja. Vivemos de fato aquilo que Deus tem para nós. E como eu disse, essa não é uma noite de acusação, não, mas essa é uma noite onde o Senhor vem trazer clareza a nós, e nos mostrar aqui de fato o que tem valor, e Ele vem nos posicionar como Pai, e Ele vem trazer e falar: filhos, vocês precisam estar atentos. Olha o que diz lá em Efésios 5, preste atenção, meu irmão, capítulo 5, versículo 15, a parte A: portanto, vede prudentemente como andais. É o Senhor falando isso conosco nessa noite. O apóstolo Paulo, Deus usando o apóstolo Paulo falando isso. Portanto, vede prudentemente como andais. E lá no versículo 17: por esta razão não vos torneis insensatos, ignorantes, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida, para cada momento dos seus dias, do seu cronos, entender a vontade do Senhor, para manifestar a vontade dEle, o tempo dEle em cima disso. E quando eu escrevia isso, o Senhor me trouxe um exemplo, e fique atento a isso. Sabe quando você recebe uma notificação no seu celular? O que é a notificação? A notificação do celular, ela tem uma função, um aplicativo que para você é importante, você permite receber notificações daquilo. Então quando recebo um WhatsApp, aparece na tela do meu celular uma notificação que eu recebi uma mensagem, porque eu vou lá e olho. Quando começa o culto, e se você ainda não abaixou o aplicativo do Sonho de Deus, baixe lá na loja lá, para você ter. E quando começa um culto, libera alguma coisa do Sonho de Deus, eu recebo uma notificação do sonho no meu celular. E o Senhor ministrava isso ao meu coração, que é para nós ficarmos atentos e colocarmos como mais importante a voz do Senhor de fato, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e que se nós caminharmos como filhos maduros, nós passaremos a estar mais atentos e compreender qual é a vontade do Pai. É como se você recebesse uma notificação do celular, você vai receber uma notificação no teu espírito. Fique atento, é isso que você tem que fazer agora, é dessa forma que você tem que agir. Sabe por quê, meu irmão? Como eu disse, isso não é uma noite de acusação, mas o Senhor está nos trazendo clareza sobre como gastarmos os dias das nossas vidas manifestando a vontade dEle, porque o Senhor está nos posicionando, porque estão surgindo novas janelas de oportunidades. O Senhor está nos colocando num novo tempo. Nós estamos terminando o mês de fevereiro, iniciando o mês de março,
e novas janelas de oportunidade irão surgir. Nós estamos vivendo, meu irmão, no tempo do sobrenatural. 2022 é o tempo do sobrenatural, e isso sabe o que é? São janelas de oportunidade se abrindo nas nossas vidas, Deus se manifestando em cura, Deus se manifestando nos teus negócios, Deus se manifestando na tua família, e nós precisamos estar atentos para acessar isso que o Senhor tem para nós. Não é uma noite para trazer um peso de angústia, eu vou morrer e o tempo está passando. Preste atenção, ontem eu fui na inauguração da pipocaria do Crozariol. Quem foi na inauguração? Quem foi lá, passou lá ontem? Alguém passou lá ontem? Quem mais passou? Levanta a mão, uma galera. Deixa eu te falar, se você não foi, vá ainda. Diversas pessoas abrindo coisas de comida aqui na casa, como o apóstolo Eli diz, e só coisa gorda, só doce. E aí nós fomos na inauguração da pipocaria do Crozariol. Tá a coisa mais linda. Na Avenida Itália, tem aquela praça no meio da Avenida Itália, é na rua de trás da Avenida Itália. Tem pipoca de tudo que é jeito lá, meu irmão. Pipoca doce, pipoca salgada, pipoca de chocolate, café. E sabe quem estava lá? O senhor Pedro, seu Pedro Crozariol. E o Daniel e a Manu inauguraram ontem a pipocaria do Crozariol, juntamente com o seu Pedro, de 74 anos. Sabe o que é isso? Ele está aprendendo a gastar a vida dele no Senhor, e o Senhor tem aberto janelas de oportunidade. Sabe por que eu estou dando esse exemplo para você? Talvez você veja aqui nessa noite e está falando assim: Alan, mas eu gastei a minha vida de forma errada, eu fiz do jeito que eu queria, eu não conhecia a vontade do Senhor, ou conhecia e fiz errado, e agora o tempo passou. Essa noite é uma noite que o Senhor vem remir o tempo. E nessa noite Ele vem falar aqui para você, meu irmão, não importa se você gastou da forma errada, se posicione como um filho maduro, porque eu tenho novas coisas para a sua vida. Você pode estar com 74 anos, mas você pode abrir um negócio e se tornar um milionário, porque existe uma palavra nessa casa que nós somos fábrica de milionários, e isso não é sobre pessoas que vão chegar, em nome de Jesus que cheguem milionários, mas quando Deus trouxe essa palavra para essa casa, Deus estava falando que Deus ia levantar das pessoas aqui de dentro milionários para manifestar a glória de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos acessar o que o Senhor tem para as nossas vidas. Fique de pé. Fique de pé. Essa noite é uma noite que o Senhor nos posiciona para mergulharmos nisso. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. A sabedoria está em discernir os tempos. A sabedoria do Senhor está em nós sabemos discernir o tempo, é entender o tempo de Deus, e de fato manifestar a vontade e o tempo de Deus nos dias que nós caminhamos. Então se você veio hoje aqui, e você olha para trás, para o seu Cronos, olha para trás e fala: meu Deus, quanto tempo eu perdi vivendo do meu jeito, deixando de ouvir a voz do Senhor, sendo desobediente, não sendo obediente à paternidade e à voz do Senhor, e quantas coisas se passaram. O Senhor, como um pai que nos ama, Ele vem nessa noite dizer o seguinte: eu estou nessa noite remindo o seu tempo, te posicionando e dizendo para você que dá para viver ainda os sonhos de Deus, dá para você mergulhar naquilo que o Senhor tem para a tua vida, dá para você remir o tempo da tua família. Por mais que você tenha tropeçado, o Senhor vai se manifestar, e o Senhor vai agir na minha e na sua vida, com o sobrenatural de Deus. Eu creio num tempo de remissão, meu irmão. Agora o que nós precisamos é nos posicionar como filhos maduros. O apóstolo Cristiano disse isso na semana passada enquanto ministrávamos. A obediência, sim, é uma característica de filhos maduros, e não dá mais para perder tempo do jeito que nós queremos, gastar a nossa vida da nossa vontade, em busca de sonhos pessoais, de bens materiais. Nós temos um pai nessa casa, o apóstolo Eli, que gasta a sua vida para ouvir a voz do Senhor. Nós temos uma liderança nessa casa que vive para estabelecer a vontade do Senhor, para construir um hospital, para construir uma escola, para manifestar o Cristo que habita em mim, que habita em você. O que o Senhor tem para nós, para essa casa, não é para a liderança, não é para o apóstolo Eli, para o apóstolo Cristiano, é para todos nós. A fábrica de milionário é para todos nós. Nesse final de semana nós temos 30 pessoas ministrando fora, meu irmão. Nós temos gente em
em Florianópolis, em Volta Redonda, tinha em Santa Branca. Isso é para mim e para você, é para você amanhã estar indo, é para você estar fazendo isso, é para você estar empreendendo. É o ano do sobrenatural. O sobrenatural é o tempo de Deus em nós. O sobrenatural é caminharmos baseado no Kairós de Deus, no tempo perfeito de Deus. Então eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você passou até aqui, mas existe uma chave nessa noite: a obediência para ouvir a voz do Senhor, e você se posicionar, e você agir segundo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É viver o Kairós, o tempo de Deus, no Cronos. É estabelecer a vontade de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria orar por você. Por isso que essa canção dizia no começo: vento de poder, estabelece o teu querer em mim. Nos sopra para onde o Senhor quer, me leva para onde o Senhor quer. E eu queria orar por você nessa noite. E como um ato profético, você parar e falar: Deus, eu não quero mais viver baseado nos meus desejos, mas eu quero viver baseado naquilo que o Senhor tem para mim. Me perdoa pelo tempo que eu gastei da minha forma, mas eu quero gastar os dias da minha vida para estabelecer o Senhor, para manifestar o teu reino nessa terra. E eu queria orar por você, meu irmão. E de forma profética eu queria te chamar a vir aqui à frente, sim, para falar: Deus, me perdoa pelo tempo que eu gastei de forma errada, e eu quero gastar a minha vida diante do Senhor, fazendo a tua vontade, desfrutando daquilo que o Senhor tem para mim. Se você quer nessa noite romper isso e mergulhar nesse ambiente, saia do teu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você, meu irmão. Mergulhe nesse ambiente. Filhos maduros que ouvem a voz do Senhor, que caminham baseados naquilo que o Senhor tem, não nos desejos pessoais, individuais, no egoísmo da nossa alma. Santo Deus, vamos declarar isso. Vento de poder, declare isso, meu irmão. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Declare como um vendaval sobrenatural, faz teu querer. Sim, aleluia. Feche teus olhos, feche teus olhos. Começa a trazer à tua memória tantas coisas que talvez você já percebeu que você gastou da forma errada o tempo que o Senhor tem te dado, e você não manifestou a Cristo, não era a vontade do Senhor. E eu queria falar também, antes de nós orarmos aqui à frente, talvez com você que veio aqui a primeira vez hoje, e você fala: Alain, eu quero viver o tempo de Deus pleno na minha vida, mas você talvez nunca rendeu a sua vida ao Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos para desfrutar da vontade do Senhor e acessar aquilo que Ele tem para as nossas vidas é render a nossa vida, entregar a nossa vida ao Senhor. E eu queria orar por você. Existe alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor e falar: Deus, eu quero entregar, render a minha vida ao Senhor e viver aquilo que o Senhor tem para mim? Que veio aqui pela primeira vez? Não? Amém. Então eu vou orar com você aqui. Meu irmão, você na sua casa, na TV Rica, mergulhe nesse ambiente. Fale: Deus, eu quero viver a tua vontade em todo o tempo. Meu irmão, isso é fruto de decisão, isso é fruto de atitude. Como filho maduro, caminhar de forma prudente, para ouvir a voz do Senhor em tudo que você coloca as tuas mãos, aonde você colocar a planta dos teus pés, manifestar o Cristo que habita em você. Tenha essa atitude de agir de forma diferente. Espírito Santo de Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo especial, Pai, onde o Senhor nos posiciona para aquilo que o Senhor tem para nós, porque janelas de oportunidade estão sendo abertas e serão abertas à nossa frente. E o Senhor quer, como um Pai que nos ama, que todos nós venhamos a desfrutar disso. E nós queremos gastar os dias das nossas vidas fazendo a tua vontade. Gastar os dias das nossas vidas que o Senhor nos deu, manifestando aquilo que o Senhor tem, como o próprio Jesus disse:
que eu quero gastar e fazer a vontade do Pai, e não a minha vontade. É o Kairós sendo estabelecido no Cronos. Pai, que os teus filhos saiam daqui nessa noite, caminhando dessa forma, vivendo nesse ambiente, manifestando Cristo, o Senhor que habita neles, de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aí, meu irmão. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor, aleluia. Volte para o teu lugar e declare isso. Vento de poder sopra em mim.